Boa tarde, estamos aqui diretamente do Constru Summit, maior evento de gestão e tecnologia aí para a cadeia da construção civil. E hoje estou com convidados muito especiais para a gente conversar um pouquinho aqui sobre custo, prazo e qualidade, aí, né, os três pilares. Vou apresentar aqui o pessoal. Então, eu sou a Nina, gerente de sucesso do cliente na Prevision. Estou aqui com a Júlia, da OAD, o Luiz, da Falcone Consultoria, e o Rafael Becker, aí, da Gênesis. Se quiserem se apresentar, falar um pouquinho aí das empresas também, Rafael. Boa tarde, eu sou o Rafael, sou gerente de planejamento da Gênesis. Nós somos uma incorporadora de Teresópolis, que é a região serrana do Rio de Janeiro, com foco em obras do segmento econômico. Eu sou o Luiz Santos, sou Senior Advisor da Falcone para o setor de engenharia, construção e real estate, né? A gente tem aí uma atuação nas maiores construtoras e incorporadoras do Brasil, em termos de gestão, melhoria de resultados, e a gente está aqui no Constru Summit para compartilhar um pouquinho das nossas experiências nessas empresas. Bom, boa tarde, meu nome é Júlia, eu sou engenheira de planejamento do Grupo AD, é uma construtora aqui no sul da ilha de Florianópolis, com foco na construção de médio e alto padrão. Boa, obrigada, pessoal. Um time aí de peso para conversar um pouquinho com vocês hoje. Então, quando a gente fala aí, né, sobre a importância, a integração, né, entre prazo, custo e qualidade, o Luiz aí, que está inclusive lançando o primeiro livro hoje aí sobre esse tema, quer trazer uma introdução aí sobre qualidade, né, bem em breve, por favor? Claro, Nina. Hoje, talvez o elemento central da indústria de construção no Brasil, que aí é o tema qualidade, né, envolve a gente definir o que é qualidade. Então, definir o que é qualidade envolve a gente definir quais são os critérios específicos que atestam que uma pintura, que um contrapiso, que uma concretagem, ela foi bem feita, né? Então, a gente chama isso de padrão de inspeção. Então, o ponto de partida da qualidade é a gente definir na ótica do construtor o que é uma entrega de qualidade para cada parte, né, do processo construtivo, indo desde a fundação até os acabamentos, enfim, todos os serviços que são executados. Essa qualidade atendida, ela significa que o trabalho foi feito. Então, significa que o prazo para execução da atividade, ele foi concluído. Então, tem uma relação aí única entre qualidade e prazo, porque a qualidade é o elemento que atesta que foi concluído, né? Então, o ponto de partida da qualidade e do prazo é essa conexão. E a gente chama isso, muitas das vezes, de ficha de verificação do serviço, que é um instrumento, né, que atesta que o serviço foi concluído dentro dos padrões de qualidade. Perfeito, aí as nossas famosas FVS, né? E falando um pouquinho sobre isso, teve uma pesquisa que saiu no cenário construtivo brasileiro aí de 2023, em que 42% das construtoras ainda não fazem nenhum tipo de acompanhamento de qualidade, né? E falando em degraus, a gente sabe que primeiro não fazem, vão ganhando uma maturidade, começam a fazer no papel, passam por uma ferramenta como Excel, depois, né, alguma ferramenta mesmo de qualidade, e por fim aí o mundo ideal da integração, né, que é o que o Luiz acabou de comentar, em que a gente consegue conectar o prazo aí à qualidade. Então eu quero saber aqui dos convidados, né, como que vocês estão, em que degrau vocês estão nesse momento, como que foi a jornada e está sendo a jornada até agora, né? Júlia, se quiser trazer um pouquinho da experiência de vocês. Então, o Grupo AD ele foi certificado pelo TBQPH ano passado, e isso exigiu que a gente tivesse as fichas de verificação em algumas obras. De forma geral, foi decidido que em 2023, todas as obras, a gente está falando aí de aproximadamente 15 canteiros, a gente teria as fichas de verificação rodando. No momento, a gente está utilizando um software para executar isso, mas assim, ainda aquele processo de elaboração das fichas, entender se elas estão atendendo às necessidades ou não. Então, a gente está caminhando para um processo de implantação mesmo, né, da qualidade mesmo na empresa e nas obras. Bem legal. Rafael, se quiser compartilhar com vocês, né, o Rafael já tem uma trajetória aí um pouquinho mais longa, já está integrando aí a Prevision, né, com ferramenta de qualidade. Se quiser trazer um pouquinho como que tá. A nossa trajetória, a Gênesis tem 13 anos aí de história, e a gente começou, falando um pouco de custo, prazo e qualidade juntos, né? A gente começou com bastante foco aí no custo. A empresa era pequena, a equipe enxuta, acompanhando o prazo através da ferramenta que a gente tinha ali, que era a PLS, né? Que não necessariamente acompanha o prazo, mas era de onde a gente tirava ali o nosso planejamento. E os modelos ali padrão de FVS e procedimentos. E ao longo do caminho a gente foi justamente nessa evolução. Começamos a usar em Excel lá as inspeções,
passamos a fazer no papel por conta do volume, as obras foram aumentando e a gente tinha essa ideia assim, a gente sempre teve essa premissa de que se a gente trouxesse uma ferramenta, ela deveria integrar com o nosso ERP. Então a gente ficou bastante tempo à procura dessa ferramenta, né? A gente usa o Ciente, né, como ERP e o Prevision para controle de prazo. Então, durante bastante tempo a gente fez esse monitoramento de FVS através do papel mesmo. Isso até a final do ano passado. E aí, esse ano, né, no final do ano passado, início desse ano, a gente encontrou essa ferramenta e hoje a gente integra aí a qualidade com o Cienge e com o Prevision também. E assim, é bastante gratificante. Isso nos traz bastante produtividade e, enfim, tem bastante coisa para melhorar, mas eu acho que a gente está no caminho bacana. Nina, muitos clientes nos perguntam, né, por onde começar o tema qualidade e padronização? Tem dois pontos principais nessa definição. O primeiro, existem atividades no processo construtivo que são de altíssimo risco. Vamos falar de fundação, estrutura, né? Então são atividades que, se houver algum tipo de falha, né, embora elas tenham outros controles, como controle tecnológico do concreto, se houver algum tipo de falha, a gente tem riscos relevantes para o processo construtivo. Então, certamente, esses serviços que têm esse maior grau de risco são serviços que a gente deveria começar. Um outro ponto importante, né, uma outra variável que a gente normalmente utiliza, são atividades que estão no caminho crítico da obra, né? Então, a estrutura está, alvenaria, instalações. Então, tem um conjunto de atividades pelas quais, se a gente não tiver qualidade, aquilo não for atendido, provavelmente a gente vai atrasar a obra, né, o prazo final da obra. Normalmente, outro critério são as atividades que têm muita repetibilidade e na curva ABC de custo são atividades relevantes e não menos importante, atividades que expressam certo risco para a execução das atividades. Por exemplo, fachada, enfim, tem atividades que têm um maior grau de risco, exposição para o time operacional. Esse é um outro critério também de priorização e, óbvio, esses três elementos combinados devem definir uma ordem pela qual a gente pode iniciar o processo tanto do estabelecimento das FVS, que são os padrões de inspeção, quanto das instruções de trabalho, que são os padrões de execução. Perfeito, ótimo. Vai lá, Rafael. Sem querer cortar, mas só complementando o que ele falou, são atividades, né? Você falou de atividades que têm um grande impacto econômico e também tem pouca possibilidade de correção, né? Você errar na fundação, errar na tua alvenaria, né, tem aquela brincadeira, né? Corrige no embolso, né? Não é bem assim, né? Tem tarefas aí que são cruciais na sua EAP aí que tem que ter um controle um pouco maior e admite menos erro, né? Perfeito, é o que a gente comentou, né, dos degraus mesmo, né? Não tenho nada, quero ter tudo do dia para a noite, não funciona, né? Então acho que foi uma ótima dica aí para quem está começando agora, né? Foco no que é mais importante, no que a gente precisa, no que tem mais risco, né? Então já achei aí uma ótima dica para o pessoal que faz parte aí desses 42% das construtoras que ainda estão nesses primeiros degraus de maturidade com relação a isso, né? E falando agora sobre os problemas que isso já ocasionou para vocês, e Júlia, Rafael, tem alguma coisa para compartilhar? Rafael, ao longo dessa trajetória, o que fez vocês tomarem a decisão aí? Teve alguma situação em que, não, agora depois disso a gente precisa olhar mais para isso, né? Alguma situação? Então, uma coisa que é muito bacana, a Gênesis hoje ela é reconhecida na região pela qualidade com a qual entrega os empreendimentos, né? Mas assim, a gente teve bastante questões e a gente ainda tem algumas questões a serem tratadas, mas assim, um exemplo de problema é a questão que o Luiz falou sobre a terminalidade, né? Você entregar um serviço e não terminar. E aí a gente tinha problema de ter que colocar a equipe própria para fazer ali uma limpeza, uma correção pequena, um checklist, porque depois que você já mediu aquilo, o fornecedor já recebeu. Às vezes não é nem uma questão de não ser correto ou não. Às vezes o cara não tem nem fôlego para voltar e corrigir aquilo. Entendeu? Ele já pagou ali na ponta, ele já não tem mais recurso para corrigir. Isso é uma grande
uma grande questão. E a outra é que isso custa dinheiro, né? Você não ter a terminalidade, você não atender a qualidade, isso quer dizer que você vai voltar, você vai gastar mais tempo, você vai gastar mais material muitas vezes. Eu acho que entendo. os pontos chaves são esses, né? Fazendo um adendo, assim, eu entendo também que você perde a padronização do teu canteiro, de forma geral. Cada canteiro você tem um índice, cada canteiro você tem uma maneira de se executar, cada canteiro você vai ter um índice de produtividade, um consumo, um custo específico. E você perde a noção disso até para controle da tua própria obra, sabe? Então isso eu vejo, olhando mais para uma questão de custo, eu vejo que a falta desses padrões de qualidade, dessas fichas, de ter uma padronização no teu canteiro, gera uma falta de noção do que vai acontecer, de qualidade do custo mesmo. Desculpa. A gente tem um número, né, das nossas estatísticas, as causas de desvio de prazo e custo de obra são inúmeras. Vão desde a gente ter projetos não adequados, alterações de produto, às vezes eu não fiz a contratação do serviço no prazo. Agora, não ter um padrão de fazer, na nossa vivência em mais de 500 obras de incorporação, isso representa 15% da variação de prazo. Ou seja, eu vou ter que fazer de novo, porque eu não tinha um padrão de fazer, eu não tinha um padrão de receber o serviço e verificar se ele foi ou não bem feito. Então, é um número muito representativo da variação, uma média aí de entre 300 e 500 empresas que nós investigamos as causas de desvio de prazo. Então, o ponto de partida para mim é a empresa entender que isso é relevante para o resultado. Que aí ela vai ver o que ela está deixando na mesa de prazo, de custo de insatisfação do cliente, né? E aí ela vai se dedicar para esse tema ser bem endereçado e, na nossa experiência, ele é muito relevante para o resultado final da obra. Perfeito, até antes de iniciar a gente já estava conversando aqui, né, e o Luiz comentou, a gente fala sempre dos 3 pilares, né, prazo, custo e qualidade, mas a fala dele agora foi um exemplo, né, de que na verdade a qualidade está dentro do custo, está dentro do prazo, né, ela não é algo separado, então acho que a integração entre elas aí é fundamental realmente, né. E falando agora em coisas boas, né, o que vocês já perceberam aí ao longo do tempo, né, de ganhos e de melhoria, né? Acho que a Júlia comentou aí um pouquinho dessa questão da padronização, né? Então, nesse movimento, o que você já percebe que ter uma integração maior aí entre a qualidade, o custo e o prazo está trazendo para vocês? A qualidade dos serviços executados em obra. Isso trouxe para o Grupo AD muito mais assertividade também nas contratações. A gente começa também a olhar para a questão da qualidade dos fornecedores, da avaliação dos fornecedores quando a gente começa a olhar para a qualidade. Então, é um outro mundo que se abre, né? Quando a gente começa a olhar para a qualidade, né? Perfeito, não é só na obra, né? Acho que quando você começa a olhar para a qualidade, como a Júlia comentou, abre tudo, assim. Então, o meu fornecedor, né? O material que eu estou comprando, então tudo isso. Eu acho que a gente consegue estabelecer uma linguagem, porque um tema difícil de equalizar é todo mundo entender o que é um serviço concluído. Então, quando a gente tem um avanço físico, significa um avanço físico com qualidade. Quando eu vou pagar um fornecedor, significa que ele concluiu dentro da qualidade. Então, a qualidade é um elemento que regula se está pronto ou não. E o estar pronto ou não, que a gente fala não é a conexão com o prazo, é a base para a gente definir o avanço físico, é a base para a gente poder medir o fornecedor, fazer os pagamentos adequadamente para ele. Agora, quando a gente não tem essa qualidade estabelecida e conectada, tanto com o prazo, né, e potencialmente com o processo de medição, a gente perde o controle disso. Às vezes a gente pode pagar 2 vezes o mesmo serviço, às vezes a gente fala que a obra andou 10%, mas na verdade ela não andou 10%, porque ela não está com o critério de qualidade atendido. Então a gente consegue estabelecer uma linguagem, uma maior uniformidade de entendimento também, eu vejo essa contribuição. Perfeito, está super relacionado aí com o que o Rafael comentou antes, né, de não ter mais aquela questão, né, de já paguei, mas aí o cara já foi embora da obra e tinha algo que a minha própria mão de obra vai ter que atuar para fazer, né, então super relacionado. E vocês, Rafael, agora que já estão até integrando oficialmente as ferramentas, né, o software que você utiliza para qualidade e também a Prevision aí, já teve algum ganho que observou ao longo de toda essa jornada e agora com esse grande passo de maturidade? Eu acho que o grande ganho para a gente lá foi de visibilidade, né? Tanto da parte da integração com relação ao prazo, né, ao planejamento, como com a qualidade. A gente ter a visibilidade e a possibilidade, e facilitar, não é a possibilidade, é facilitar o follow-up lá das coisas que a gente precisa resolver, né? Porque, assim, os prazos, a gente estava ouvindo uma palestra hoje mais cedo que, antes o
o prazo era 30, 40 meses, agora é 15, 20 meses, né, uma obra. Então você tem que ter velocidade de detectar, de tratar, de resolver os problemas. Eu acho que para a gente hoje lá, a questão da visibilidade é muito legal. E o fato disso ser feito de uma maneira mais fácil ajuda a aderência da equipe. Porque, pô, aquela situação, né, você deve ter passado bastante por isso, eu também já vi bastante. Você chegar lá no canteiro, o cara pega uma prancheta com 200 papéis lá para fazer verificação. Hoje, o cara fez lá no canteiro, você já tem aquilo na tua dashboard, no teu mapa lá da qualidade, né, de inspeção. Então, isso eu acho que é o maior ganho que a gente tem hoje. Muito legal. E, Luiz, quer compartilhar um pouquinho aí, vocês que atuam, né, com diversas construtoras, o que vocês percebem aí de ganho, né? Que mudanças vocês conseguem observar aí nesse movimento? O primeiro ponto é a gente conseguir realmente melhorar o resultado. E aí, a inspeção, ela é uma etapa disso. Tem um padrão de inspeção, ou seja, um padrão para identificar se o trabalho foi bem feito ou não. Esse é o ponto de partida. Agora, para a gente conseguir um serviço de qualidade sempre, tem outros passos, né? Um outro passo importante, a gente tem um padrão de executar, que é a instrução de trabalho, né? É o passo a passo para eu fazer certo de primeira, ou seja, eu não ter que refazer ou fazer uma checagem na FVS e ter que refazer. Então, é importante ter instruções de trabalho, as instruções de trabalho têm que estar na linguagem da operação, na linguagem de quem executa. É importante que tenha, quando uma equipe mobiliza na obra, que todos sejam treinados nesse padrão, né? E a FVS seja combinada, né? A FVS, basicamente, é um acordo de como que eu espero que o serviço seja feito, ou seja entregue. Então, isso tem que ser combinado no início, quando mobiliza a equipe, né? E aí, as funções de supervisão, eu gosto muito de usar esse exemplo, né? Supervisão supervisiona. O que a supervisão supervisiona? Ela supervisiona o passo a passo de fazer e o resultado. Então, o passo a passo de fazer é a instrução de trabalho e o resultado é o que está explícito na FVS. Então, o mestre, o encarregado, né, um técnico de edificações, eles supervisionam. Então, não é só verificar se as pessoas estão na obra, né? É supervisionar o que fazer e o resultado que foi feito. Isso sendo bem feito e com uniformidade entre as obras, é o que eu disse anteriormente. Isso representa ganhos aí significativos, né? De melhoria de entre 5% e 10% da produtividade das equipes de execução, né? Então, é um tema muito relevante. O passo principal é convencer as lideranças, os engenheiros, que esse elemento é um elemento central de resultado, né? E aí os sistemas ajudam muito, porque, por exemplo, imagina que você pega lá uma FVS que tem 12 passos, né? E você teve retrabalho, teve que refazer 3 passos. Então, desses 12, 25% você teve que refazer, você teve 25% de retrabalho. Esse é um número relevante. E com o sistema, a gente não precisa ficar compilando planilha, como foi dito. Não preciso pegar planilha, eu posso ver on time, né? Quantos por cento eu estou de retrabalho em cada tarefa, que isso vai afetar meu prazo e vai afetar meu custo. Então, se eu tratar este tema do retrabalho, de novo, com instruções de trabalho, com treinamento, com supervisão, eu vou reduzir um número gigante de perda que tem no meu canteiro, né? E o que os sistemas hoje trazem é essa formação muito fácil, né? Então facilita muito, não tem trabalho de compilação, preencheu o FVS você já consegue ver. E aí cabe ao engenheiro entender por que houve aquele retrabalho, se a pessoa não sabe como executar a tarefa, se ela não foi adequadamente treinada, ou eventualmente a instrução de trabalho não está boa, ela precisa ser revisitada. Então os sistemas hoje trazem uma informação muito preciosa. Eu diria que é um baú do tesouro que tem em cima do tema retrabalho e qualidade. Porque a gente está ali, atuar com a equipe, tentar entender os motivos. Às vezes tem um supervisor que já dominou melhor que o outro, ele pode treinar a outra equipe, enfim, né? É um tema muito relevante e tem muito dinheiro na mesa no tema aí qualidade. Perfeito, acho que 2 pontos dessa tua fala assim, me chamaram bastante atenção. Um deles é essa questão da facilidade, né? Que a linguagem precisa ser uma linguagem simples. A gente tá falando, né? A gente fala muito, né, de processos, de tecnologia, mas no fim das contas são as pessoas. Então essa facilitação, né, que o Rafael também comentou antes, como que eu torno isso fácil, como que eu consigo mostrar para essas pessoas, né? E até o que a Júlia também tinha comentado conecta totalmente, né? Quando eu começo a enxergar
onde que estão meus problemas, né? Existem atividades que estão sendo mais críticas que outras com relação à qualidade. Eu posso rever meu fornecedor, né? Eu posso rever o material que eu estou utilizando. Então, entra também na melhoria contínua, a Lean, né? Super totalmente relacionado, acho que são ótimas dicas. E a questão do resultado, que também quando a gente fala, né, custo, o prazo, é um ótimo aí resultado. Até também numa palestra anterior ali que eu estava assistindo na plenária, comentou-se sobre a porcentagem do IDP que, né, na pesquisa ali dos clientes da Prevision chega a ser 10% maior nos clientes que utilizam e aplicam o Lean no dia a dia, e o quanto a qualidade também está relacionada a isso, né? Então, ficou bem aí, todo mundo tá certinho na pesquisa, né? Os números estão bem condizentes, então muito legal. Para encerrar, pessoal, aí uma última, né? O que vocês teriam de dica aí, né, para quem, tanto para essas construtoras, né, que estão dando os passos iniciais, né? Acho que algumas o Luiz já trouxe aí de como iniciar. Então, Rafael aí que já teve uma trajetória, o que vocês têm para trazer aí de recomendação? Eu acredito que a principal dica é olhar para o teu macrofluxo, olhar para como você executa as tarefas que você tem lá na tua estrutura e trabalhar em cima delas. Não olhar muito para os modelos, para o que já existe, de trabalhar com aquilo que de fato vai te ajudar, produzir uma informação para você usar para resolver teu problema e não para cumprir tabela, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso ajuda não só ao resultado final, mas também ajuda na aderência, no engajamento, que a gente tem bastante esse problema, né, com os canteiros de obra, que é o engajamento de quem está lá na ponta. É um dia a dia difícil, tem bastante problema, assim, tem muito serviço para acompanhar, então depende do engajamento, né? No planejamento isso acontece muito, a gente depende muito do engajamento da equipe de obra. Então você olhar para aquilo ali de uma forma que vai te ajudar a cumprir aquilo que você tem para fazer e não simplesmente cumprir tabela, né? Vai te ajudar a que teu serviço, de acordo com o teu macrofluxo, seja executado da melhor forma. Eu acho que isso traz o engajamento. Então eu dou essa dica, que olhem para... Estou falando aqui de FVS em especial, né? Porque é o que garante a qualidade do produto, né? Uma das coisas, né? Os procedimentos de execução, enfim, mas em matéria de inspeção, as FVS garantem lá que vai ser executado com qualidade. Então, assim, olhar para isso de forma a adequar o que você faz e não simplesmente pegar uma coisa pronta e botar para cumprir aí o que você precisa ter. As FVS, aí, como ela falou, é uma obrigação de certificação. Não olhar com esse viés de obrigação, e sim de uma ferramenta de gestão também. Perfeito, acho que isso complementa também tudo que a gente estava comentando aqui anteriormente, né? Porque quando a gente fala sobre engajamento, né? Essa facilidade tem tudo a ver, tá totalmente relacionada aí, né? Que seja fácil de ver. E a gente tá falando muito em dados aí, né? Mas a gente precisa que esses dados se transformem em informação, né? Então, não adianta a gente usar aí o que todo mundo está fazendo, pular muitas vezes esses degraus, né? Se isso não é o que eu vou conseguir aplicar, o que vai me trazer uma informação que vai fazer, né, trazer resultado para o meu custo e para a minha qualidade, né? Então, acho que é uma ótima aí dica para o pessoal. Foi o que a Gênesis fez aí, está gerando já os resultados através da integração. Júlia, para você. Então, pegando no gancho do que ele falou com relação a... Me deu um branco agora, desculpa. Imagina, Luiz, quer complementar? Eu acho que o ponto principal aí, só para fechar, para a gente realmente ter um processo de qualidade sustentável e eficaz, a figura que precisa ter engajamento é o mestre encarregado. Porque se ele não entender que esse é um instrumento de supervisão e de um instrumento de garantir que aquilo vai fazer o resultado dele melhorar, a gente talvez não vai conseguir potencializar o uso dessa ferramenta. Então, por isso que eles têm que construir as instruções de trabalho, eles têm que participar das construções das FVS, né? Muitas vezes nas empresas a gente faz treinamentos, a gente faz vídeos com essas pessoas, né? A gente define lá o craque da alvenaria, o craque da instalação, e essas pessoas são pessoas muito importantes para as empresas. E aí ele aparece no videozinho, toda a obra ele aparece dando explicação. Nós precisamos prestigiar esses supervisores, porque a estabilização de processos executivos depende muito
do treinamento, de bons padrões, né? E esses padrões têm que ser construídos pelas pessoas que já executaram, que vão conseguir explicar, vão ter a linguagem. Então, acho que uma dica, né, é começar pelos supervisores, né? E eles têm que entender que essa ferramenta é uma ferramenta útil e que vai facilitar o dia a dia deles. Perfeito, um processo colaborativo aí, né, também super princípio do Lean sendo aplicado. Júlia, alguma dica aí para o pessoal? Então, o foco, como vocês todos falaram, não é cumprir tabela. É você fazer o processo para ele dar certo, para você ter assertividade, tudo que a gente trouxe aqui para essa conversa de bom e de benefícios. Então, acho que uma dica que eu daria é justamente isso, não olhar somente para a questão da vou ter a minha certificação. Isso foi uma coisa que eu percebi na OAD. A gente começou com essa visão, vamos se certificar e resolvemos o nosso problema. Não, a gente está vendo reflexo no custo, em outras coisas, dessa falta, às vezes, desse cuidado, né, que a gente trouxe aqui. Então, eu acho que a dica é justamente essa, é não olhar só para esse ponto. Muito legal, pessoal. Então, fazendo aí um compilado do que foi comentado, né? O engajamento aí é fundamental, né? E para esse engajamento, a integração traz essa facilidade, né? Essa visualização mais clara. O processo colaborativo é muito associado ao Lean, né? As pessoas precisam fazer parte da construção, elas precisam ser incluídas no processo e, inclusive, facilitam muito, né? Muitas vezes elas sabem muito mais do que é qualidade ali da construção, do que vai ser qualidade para cada um dos itens, que o Luiz também comentou, que é um dos passos iniciais, né? Beleza, vamos começar a fazer verificação de qualidade, mas o que é qualidade, né? Quem são as pessoas que vão nos dizer sobre isso e o resultado, né? Como é que eu vou medir depois o resultado que isso tudo vai ter no meu prazo e no meu custo também. Mais alguma coisa, pessoal, querem trazer aí para contribuir? Então vamos encerrando. Tranquilo? Então vamos liberar. O Luiz ainda tem um livro para lançar hoje. Muito obrigada pela disponibilidade, Luiz. Rafael, muito obrigada também. Rafael já marcou presença aqui no evento, já participou de pitch também, então já está super participante, a Júlia também. Primeira vez. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigada. Obrigado a todos.